Bitchin', fussin', cussin'. I used to love her, but I had to kill her. Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imagem do fígado. Então, dentro do curso que nós temos na medicina, hoje nós vamos estar abordando nesse vídeo sobre o hepatocarcinoma e seu desenvolvimento durante a cirrose hepática. Então, existe uma relação entre a cirrose hepática e o hepatocarcinoma. Acontece que 10% dos hepatocarcinomas ocorrem em fígados não cirróticos e 70% dos hepatocarcinomas ocorrem relacionados à cirrose. Porém, nem todo mundo que tem cirrose vai ter hepatocarcinoma. Dentro do universo de pacientes com cirrose, apenas 1 em cada 10 vai desenvolver o hepatocarcinoma. Então, dessa relação a gente entende que ele é uma doença que acontece em cirróticos em 1 em cada 10 e desses pacientes com hepatocarcinoma, a maioria acontece em pacientes com cirrose. Como que é o mecanismo de desenvolvimento patológico, do hepatocarcinoma? Então, você tem lá o fígado com suas células normais, os hepatócitos. Acontece um insulto que promove uma alteração no local no fígado, criando um nódulo de regeneração. Esse nódulo de regeneração ele vai começar a fazer uma regeneração, ele tem um aspecto habitual do fígado, às vezes pode ter uma quantidade menor de água na célula, e se ele sofrer um novo insulto, ele vai transformar um nódulo displásico antes dele completar o ciclo de regeneração, que é o de baixo grau. Se um novo insulto for colocado em pauta novamente, seja um consumo constante de bebida alcoólica, uma hepatite autoimune, ele vai gerar o nódulo displásico de alto grau. E aqui a gente começa a perceber que começa a ter uns focos alaranjados. O que significa? É quando o nódulo displásico, que já tem figuras de mitose, celularidade diferente do hepatócito normal, ele resolve desenvolver uma circulação diferente. Ele começa a apresentar uma vascularização relacionada à artéria hepática e não à veia porta, como é habitual de 80% do volume do sangue que corre no fígado. Então aqui você começa a desenvolver na próxima figura focos de hepatocarcinoma dentro do nódulo displásico, que vai crescendo e se confluindo num hepatocarcinoma grande, maior que 2 centímetros. Aqui a gente tem a celularidade normal do hepatócito, que a gente vê a distribuição das células, a distribuição dos vasos sanguíneos. E a comparação aqui, NR, o nódulo de regeneração. Então, do lado direito do vídeo, a gente tem um aspecto normal e do lado esquerdo, onde tem a setinha reta, a gente tem vários pequenos núcleos centralizados, que seria o nódulo de regeneração, com menor quantidade de líquido. O hepatocarcinoma, na última figura do lado direito do vídeo, ele já tem o que? Além da celularidade diferente, você começa a perceber na seta curva preta vasos. Então, muitos vasos, muita vascularização. E a comparação com o adenoma, que também tem muitos vasos, mas tem uma celularidade mais tendendo à homogeneidade, a hiperplasia nodular focal no alto direito, que você tem aí muito vaso também, mas também com a celularidade preservada. Isso leva ao paradigma vascular, que é assim que a gente consegue tirar uma foto da perfusão do sangue no hepatócito e perceber que existe algum tipo de lesão benigna ou maligna. Então você percebe que o fluxo do fígado esse em azul, que é o fluxo do sangue na veia porta. Tá? Então se você bater uma foto no ápice da curva azul, você vai pegar o fígado cheio de sangue. E lá no declínio da curva azul, o fígado vai estar sem sangue, ou seja, sem contraste. E aqui você percebe que a curva vermelha, que tem a artéria hepática, e a verde, que é o tumor, o hepatocarcinoma, eles se realçam antes do fígado atingir o pico de realce. Então, se você tirar uma foto desse momento, ou seja, realizar um estudo tomográfico no momento do ápice da curva verde, você vai pegar o fígado com menos contraste do que a lesão que você procura. Por isso que é chamado de fase arterial, porque é o mesmo da artéria hepática ou da aorta, das artérias como um todo. E depois você faz
a fase que é chamada de fase com contraste, ou a fase portal, que é o ápice da curva azul, para ver a relação de como essa estrutura vai mudar de uma curva para outra. Essa mudança de padrão de curvas leva a gente a classificar o hepatocarcinoma diferentemente da hiperplasia nodular focal, diferentemente do hemangioma. Então, o nódulo de degeneração é uma resposta à necrose e alteração circulatória. É um grupo de hepatócitos que tem um real semelhante ao fígado, circundado por septos fibrosos. Ocorrem também em alterações vasculares, como a síndrome de Budd-Chiari. Então, aqui a gente está vendo na figura A uma ressonância magnética, ponderação em T2, onde você pode conseguir perceber alguns nódulos hipointensos que não alteram os contornos hepáticos. Esses são nódulos de degeneração. Aqui do lado na figura B, a gente vê uma fase com contraste, onde vê a aorta contrastando e aqui ninguém realçando de forma diferente. Já na figura C, embaixo, no lado inferior, à esquerda do vídeo, nada se realça. A seta preta está mostrando um artefato de pulsatilidade da aorta, não vem ao caso aqui. E na peça macroscópica você percebe os vários pontinhos pretos que são os nódulos de degeneração, ou seja, hepatócito se regenerando. Então seria esse ponto aqui da curva. Os displásicos eles são maiores que o de regeneração, tem um suprimento portal, é fígado ainda, mas já tem atipia celular. Então aqui a gente percebe na figura, na letra B, nódulos de diferentes tamanhos com sinais diferentes na ponderação em T2, mostrando a atipia celular característica do nódulo displásico, que é mais avançado que o nódulo de regeneração. Às vezes podem ter alterações perfusionais, como na figura B à direita do vídeo, que você destoa do resto do parênquima hepático, mas ainda não é um hepatocarcinoma. Então seriam esses dois pontos aqui. Quando é que ele vai se transformar no hepatocarcinoma? Quando, aqui como você vê na figura B, ele apresenta um realce diferente do fígado. Ele puxa um suprimento vascular para energizar, para promover o crescimento dele arterial. Então você percebe aqui que tem um pequeno foco de hepatocarcinoma dentro do nódulo displásico, que é chamado de nódulo dentro de nódulo. Aqui é o ponto ideal de descoberta do hepatocarcinoma, que você pode fazer uma radiofrequência ou uma hepatectomia parcial de um segmento hepático e curar o paciente. Seria esse momento aqui, né, do esquema. Então, o hepatocarcinoma é a neoplasia abdominal mais comum com realce característico arterial, que levou às classificações famosas que ele tem o washin e o washout. Ou seja, no bom português, é a perfusão positiva e a perfusão negativa. O washin, o sangue entrando, o washout, o sangue sendo lavado, sendo levado na fase portal. Quanto maior a lesão, maior a heterogeneidade. Então, esse tipo de hepatocarcinoma que vocês estão vendo nessa tomografia acima e no ultrassom abaixo, é muito incomum hoje em dia, você descobre ele antes. Aqui, na tomografia, você já está vendo a fase portal. Por que a fase portal? Porque o fígado está todo contrastado. Então, mostra que é a fase portal. O hepatocarcinoma já foi lavado, o contraste já chegou aqui e já perfundiu. A seta preta mostra a perfusão final do contraste, formando a pseudocápsula característica da compressão do tumor dentro do parênquima hepático. Então, 90% deles são sintomáticos, geralmente pacientes cirróticos, na oitava década, no final do desenvolvimento da cirrose hepática, sendo mais frequentes em homens do que em mulheres. Aqui um exemplo de um pequeno hepatocarcinoma. Na figura da letra B, você vê o realce arterial aqui no fígado, no lobo hepático esquerdo, diferenciando o resto do fígado que ainda não tem a perfusão positiva. Você vê que o pâncreas já perfunde, o rim já perfunde, mas ainda não chegou o sangue na veia porta. Na figura C inferior, o sangue entrou na veia porta e perfundiu o fígado. Então, diferenciando a lesão de outras lesões hepáticas focais. Então, esse é o pequeno hepatocarcinoma. Na figura anterior, o hepatocarcinoma grande. Então, aqui a gente percebe outros pontos, como aqui na figura inferior do lado esquerdo do vídeo, um hepatocarcinoma realçando aqui, junto à borda medial da cápsula hepática. E aqui, o famoso, na figura acima, o washin, na figura abaixo, o washout. Ou seja, fase arterial, com o tumor concentrando muito contraste, fase portal, o tumor já liberou o contraste e o contraste perfundindo para o resto do fígado. Isso é o que eu queria mostrar para vocês sobre hepatocarcinoma. E aqui as outras formas de apresentação, que ele pode ser multifocal, promover trombose da veia porta, recidivar. Então tem várias formas de apresentação, mas não cabe no escopo dessa aula. Muito obrigado, era isso que eu tinha para apresentar por hoje.